3, 2, 1, gravando! Vou falar sobre esse fechamento de janela, hein? O tempo tá ficando curto. Vou falar especificamente do que o São Paulo vai fazer nesses dias que antecedem o fechamento da janela. São Paulo que levou duas negativas aí nos últimos dias e corre para tentar fechar reforços. Vou trazer alguns bastidores para vocês. Vou falar do Marcos Leonardo, que recebeu uma oferta tentadora do Al Hilal, né? 40 milhões de euros, pode deixar o Benfica, e se isso muda alguma coisa em relação ao Arthur Cabral e o Corinthians, né, que tem essa negociação em andamento, certo? Antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, aí todos os dias tem informação aqui no nosso canal para vocês. E para começar esse vídeo, antes de dar as informações, eu queria falar para alguns torcedores do Vasco que me mandaram mensagem, que tem me mandado várias mensagens aí nas redes sociais, desde ontem, né, ao final do jogo do Vasco contra a equipe do Atlético Paranaense, onde eu estava na transmissão ontem do Prime Video. Quero dizer o seguinte: ontem aconteceu um erro de informação. Foi um erro da minha parte, um erro de informação, uma desatenção ali em relação à tabela, à posição do Vasco no Campeonato Brasileiro. Foi uma desatenção minha, né? Enfim, falando de janela, falando de mercado, dando mais atenção a esse fechamento de janela, de repente me descuidei em relação à posição do Vasco e os últimos jogos aí, os últimos bons resultados do Vasco, que o time subiu na tabela. Esse pode ter sido um dos motivos. Obviamente, nada justifica um erro de informação para um jornalista como eu, ou para qualquer jornalista. O fato é que não houve desrespeito da minha parte em relação ao Vasco, ao clube, à instituição, né, presidida por um cara que eu conheço muito, o Pedrinho, que é meu amigo, trabalhou comigo, né, não seria um desrespeito ao time do Vasco, porque eu tenho vários amigos no elenco do Vasco, né, amigos assim fora do futebol, tem caras que são muito próximos a mim, né? Então, assim, não foi um desrespeito ao torcedor, que eu respeito muito, aliás, como eu respeito todas as torcidas, né? Então, assim, gente, foi uma desatenção, foi um erro meu e eu estou refletindo sobre isso. Qual é a minha resposta? Eu não vou ficar batendo boca na rede social, gente. E vocês têm todo o direito de me criticar, pode me mandar mensagem, né? Pode mandar mensagem da maneira que vocês acharem melhor, não vou inibir comentário, não vou bloquear ninguém. Então, assim, fiquem à vontade, vocês têm todo o direito de me criticar por um erro que eu, assumidamente, cometi, beleza? E assim, não vou também ficar me vitimizando, né? Pra terminar o assunto, não vou ficar me vitimizando, né? Não vou falar que, gente, recebi ameaça nas minhas redes sociais, mas eu não vou levar isso adiante, não vou colocar isso como condição ao meu erro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só espero que quem me ameaçou também reflita sobre isso. Eu vou trabalhar para entregar um produto ainda melhor no próximo jogo, né? Eu fiz coisas boas no jogo, a minha análise é que eu fiz uma boa transmissão, houve o erro ali no final, né? A desatenção ali no final, mas eu vou trabalhar para o próximo jogo, entregar um produto 3 vezes melhor do que eu entreguei ontem lá em São Januário. Aliás, foi uma linda festa em São Januário, torcida do Vasco, de parabéns mais uma vez. Então, é isso que eu tenho para falar sobre o assunto. Continuem mandando mensagem, continuem falando o que vocês quiserem, vocês têm todo o direito. Beleza? Dito isso, vamos para as informações, porque o São Paulo tá com tempo curto de janela, tá com tempo curtíssimo, tomou ali uma negativa, principalmente do Mário Rui, que era uma ideia do São Paulo de contratar a lateral esquerda. O Colombato também não vem. O São Paulo está sim no mercado. O São Paulo está aproveitando essas últimas horas aí de janela, esses últimos dias, para tentar viabilizar contratações. Obviamente, não vai sair contratando por contratar. Não vai ser assim uma contratação na loucura, né? O São Paulo vai se reunir, conversar com o Zubeldia, conversar com o Muricy, para ir atrás desses nomes. Obviamente fica muito difícil, obviamente o tempo é curto, ficou difícil, mas o São Paulo vai trabalhar nessa janela de transferências para tentar trazer esses reforços. Lembrando que quando a gente vai conversar com a alta cúpula do São Paulo, a resposta é: São Paulo fez uma boa janela, fez a sua janela principal em janeiro e agora está tentando os ajustes pelas lesões e pelas carências, principalmente carência do lado esquerdo e as lesões ali no meio campo, com Pablo Maia, com o Alisson. Teve a chegada do Marcos Antônio, que está cada vez mais convencendo o Zubeldia de que vai chegar chegando, né? Tem o Luiz Gustavo, que está muito bem, Bobadilha, que está muito bem, mas o São Paulo gostaria de compor com mais um jogador. Mas repito, o que eu ouço nos bastidores, não vai contratar simplesmente por contratar, né? E a lateral esquerda teve o Patrick Lanza machucado, que é o reserva imediato do Wellington hoje. Se o Wellington se machucar, fica sem
muitas opções. Porém, o Michel Araújo tem agradado o Zubeldia e se de repente não achar um lateral esquerdo, o Michel Araújo pode ser esse jogador ali improvisado, sendo o reserva imediato ou quando precisar ali que o Wellington não tiver, ser o Michel Araújo esse lateral esquerdo. São possibilidades, são situações que estão sendo discutidas desde ontem quando o clube se reuniu para tratar dessa questão da janela, certo? Então, obviamente, se tiver alguma novidade, a gente vai trazer aqui para vocês, mas o São Paulo está, mesmo que atrasado aqui ali, principalmente na lateral esquerda, 8 meses que saiu aí o Caio Paulista, tá de olho para tentar contratar um lateral esquerdo, beleza? Deixa eu falar aqui do Marcos Leonardo. O Benfica recebeu uma oferta de 40 milhões de euros pelo jogador. Tá nas mãos do Benfica de conversar com o jogador, né? Pelas apurações que eu tive, a ideia do jogador é aceitar, né? O jogador teria interesse, né, em se transferir. Obviamente depende muito da questão do Benfica, que renovou, né, o contrato do jogador, melhor dizendo, trouxe o jogador com um contrato longo, né, aquela coisa toda. E o Marcos Leonardo pode ser uma saída, né? Pode vender, já vendeu o Morato também, esse São Paulo. O Santos está de olho nessa venda do Marcos Leonardo, que tem 10% de mais-valia. São Paulo deve receber uma grana também pela venda do Morato. Então, assim, o Benfica está nesse movimento de saídas. E aí pode interferir no Arthur Cabral, porque depende do treinador. O Corinthians fez uma oferta de empréstimo, foi recusada com obrigação de compra, agora fez uma oferta de compra de 50% do jogador, né? O Benfica pensa em 20%, o Corinthians tinha em conta ali, uma conta na cabeça de 15%. Enfim, são negociações que vão se desenrolar sexta e sábado e, obviamente, o Corinthians está em cima com todas as forças para tentar contratar esse jogador, o Arthur Cabral, pro ataque. Tá precisando, né? Corinthians, sim, olhando para a parte de baixo da tabela, diferente do Vasco, nessa situação que eu contei para vocês. Beleza? Tamo junto, gente. É nóis!